Olá, muito boa tarde a todos. Neste dia 22 de julho de 2023, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, a rua mais comprida, mais larga, mais arborizada, mais encantadora do universo, mais ecológica, saudável e abençoada é a Luiz Guimarães. E nós estamos exatamente aqui de preto hoje, para fazer o vídeo, né? Dando uma satisfação aí à torcida do Ferroviário Atlético Clube, que é no planeta todo, rapaz. É no planeta todo. Muito obrigado aí a galera dos outros estados aí que estão entrando em contato conosco aí, nos parabenizando por fazermos esses vídeos, divulgando as coisas do Ferroviário. É apenas a nossa obrigação, meu povo. É o mínimo que um torcedor do Ferroviário que tem um canal e um celular pode fazer. É divulgar as coisas do nosso Ferroviário Atlético Clube Cearense, que foi fundado em 9 de maio de 1933 por Valdemar Cabral de Caracas. Teve como seu compositor dos seus primeiros hinos o grande Zezé do Vale, e como torcedores símbolos, só de memória, Jaime e Zé Limeira. Zé Limeira, que foi criado com Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras do planeta Terra. Ela que nasceu aqui em Fortaleza, mas aos 2 meses foi morar lá aqui no sertão do Ceará com o nosso grande Zé Limeira. Formaram amizade, cresceram juntos e foram felizes para sempre. E o Zé Limeira nos foi apresentado nada mais e nada menos por um dos maiores comentaristas esportivos do rádio, não só do rádio cearense nem nordestino, mas sim do rádio brasileiro, Francisco Rocha Dias, o nosso grande Chico Rocha, que deixou o rádio para ser empresário. Parabéns, Chico, você fez mais do que certo, vamos estar rico agora, graças a Deus, e muito obrigado por ter nos apresentado ao nosso ídolo maior da torcida do Ferroviário, que sempre foi o Zé Limeira. Aí o Zé Limeira passou a frequentar a nossa residência e vice-versa, né, rapaz? Andei muito com o Zé Limeira por aí. Gente muito boa, assisti muitos jogos com o Zé Limeira. O Zé Limeira era um homem altamente inteligente, se destacava pelos bordões, né, que ele criava para o Ferroviário, né? Quando o Ferroviário ia jogar, ele convocava a torcida para comparecer ao estádio. Tudo bem, senhora? Falei com essa senhora aqui, ó. Bom, então ele fazia os bordões para convocar a torcida, né, para empolgar a torcida, ia nas emissoras de rádio, de televisão e convidava a torcida para comparecer ao estádio. E também quando o time ganhava, ele ia lá e fazia, como ele mesmo falava, a lambança, né, fazia a lambança dele. Ele dizia: torcida coral, daqui para frente é pau e muito pau. Ou vai o racha, o urubu levar a borracha, do lado que alisa é o ralo, do outro é um esfarão de galo. Mas o que o torcedor cearense, o torcedor brasileiro, o torcedor do planeta Terra nesse exato momento está querendo saber é o resultado do jogo entre Ferroviário Atlético Clube e Fluminense do Piauí. Mais precisamente Fluminense do Piauí e Ferroviário, pois o jogo aconteceu lá na cidade, na Suíça, viu? Na Suíça. Esse jogo foi realizado na Suíça piauiense, a cidade de Pedro II, no estado do Piauí, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. E o Ferroviário venceu, sabe por quanto? Aponta pra mim, Serginho Machado. Esse é meu irmãozinho, 2 anos mais jovem. Veja como essa rua está linda e maravilhosa, encantadora como sempre. Rapaz, é linda demais a nossa rua, pelo amor de Deus. Olha ali a loja que vende tudo para o seu celular, viu? Tudo que você quiser em termos de celular é só vir aqui, bem de frente à residência de Serginho Machado, mais precisamente de frente à mansão de Serginho Machado, bem vizinho aqui o Mercantil e Frigorífico Aguiar. E aqui está o lugar onde acontece o culto ao ar livre, todas as noites de sexta-feira. Aconteceu ontem, e observe, senhoras e senhores, como o povo evangélico é organizado, ó. Tudo limpinho, parece que não aconteceu nada aqui, né? Tudo bem lindo, limpo e maravilhoso. Observe que depois que foi pregada a palavra de Cristo aqui, houve uma podagem, as 2 árvores se uniram, juntaram-se. Esses 2 pés de castanhola parecem um só, né? E aqui um portal, né, de passagem para algum lugar. Aqueles 2 pés de ninho ali, vocês podem observar também que estão se unindo. Se unindo, está ficando ali uma maravilha. Ali é uma amiga de infância já com seu bisneta, pai, como o tempo passa rápido. Mas, Serginho Machado, foque em mim, que nós vamos falar agora exatamente no jogo entre Ferroviário Atlético Clube e Fluminense, ou seja, Fluminense e Ferroviário Atlético Clube Cearense, que aconteceu lá na cidade de Pedro II, a Suíça piauiense. O Ferroviário Atlético Clube venceu o Fluminense piauiense
lá na Suíça piauiense. Por que é que chama de Suíça piauiense? Porque lá é uma cidade cercada por serras e é frio. O frio lá é intenso o frio serrano. E tem festival de música, todo ano lá temos festival de música de inverno, de música, como queiram, lá na Suíça piauiense, ou seja, na cidade de Pedro II, no estado do Piauí, onde o Ferroviário Atlético Clube Cearense jogou ainda há pouco e venceu o Fluminense da cidade que acabamos de citar o nome. Aliás, o Fluminense ele é da capital do Teresina, mas está realizando seus jogos lá, na cidade de Pedro II. Pedro II, a Suíça piauiense. E o Ferroviário Atlético Clube Cearense, pelo Campeonato Brasileiro edição 2023, Série D, venceu hoje, mais uma vez, o Fluminense, porque o Ferroviário já havia vencido mesmo aqui, venceu hoje lá na Suíça piauiense por 2-0, ou seja, Ferroviário 2, Fluminense do Piauí 0. Marcaram para o Ferroviário Atlético Clube Cearense Luiz Carlos, né, Sérgio? O jogador marcou o primeiro gol e o segundo gol tinha que ser ele, Ciel 99. Portanto, o Ferroviário Atlético Clube agora completou a sua 11ª vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol Association. São 33 pontos, senhoras e senhores, em 10 vitórias, em 11 vitórias. 11 vitórias, a 3 pontos cada vitória, 33 pontos, né? Mas tem mais 3 pontos que resultam de 3 empates, que cada um vale 1 ponto, né? Então são 34 pontos que o Ferroviário Atlético Clube atingiu até nesse exato momento. Focaliza, Serginho, no empresário do bairro aqui, grande Rominha, rapaz, gente boa, volta pra cá, Serginho. Ó, o vendedor de água do Brasil, gente boa, foi funcionário aí do meu irmão Gerardo Ferreira Filho, rapaz, que partiu do nosso irmão, né, Serginho? Porque aqui é o mesmo pai e a mesma mãe, né? 6 irmãos de um pai só e de uma mãe só. E o Gerardo Filho era empresário do ramo da metalurgia, tinha uma metalúrgica grande, rapaz, que pegava serviço em todo o Brasil. Ele empregava toda essa meninada do bairro aqui que queria trabalhar, ele fazia questão de empregar, ensinar diversas profissões dentro, né, do ramo da metalurgia. E essa meninada, a proporção que ia crescendo, adquirindo conhecimentos e guardando dinheiro, que ele pagava bem, e eles ganhavam muito bem, porque viajavam o Brasil inteiro trabalhando para o nosso irmão Gerardo Filho, né? Na sua metalúrgica. Ora, o menininho saindo, tudo bom, garoto? O menininho saindo e colocando as suas respectivas empresas. Esse aí é um dos tais, que é hoje um grande empresário, ele tem um grande mercantil, né? É um grande mercantil, tem uma microempresa também do ramo da metalurgia e vende águas. É um rapaz altamente trabalhador, parabéns para ele, o irmão dele também. Trabalhou a vida inteira lá com o nosso irmão e a toda a galera que trabalhou com o Gerardo Filho na sua empresa, né? Bom, mas nós estávamos falando mesmo do resultado que lembrou o nosso irmão, que até esse carro aí que passou, esse carro era exatamente igual e da mesma cor de um dos carros do nosso irmão, e era o que ele mais andava, né? O que ele mais gostava de vir aqui em casa era com ele. Então veio uma lembrança e nós nos emocionamos. Gerardo foi, para quem não sabe, com 16 anos ele era lateral esquerdo do Tiradentes, o time da Polícia Militar aqui do estado do Ceará, que disputava a primeira divisão do Campeonato Cearense. Hoje deve estar na segunda ou na terceira, né? Mas o Gerardo Filho foi o melhor lateral esquerdo que teve aqui no Alvorene, depois do nosso irmão Serginho. Ah, Serginho? Pois é, senhoras e senhores. Então Luiz Carlos e Ciel marcaram os gols hoje do Ferroviário Atlético Clube diante a equipe do Fluminense, lá da cidade de Pedro II, também conhecida como Suíça piauiense, que está obviamente no estado do Piauí. Já explicamos aí, Suíça piauiense, porque lá é uma cidade serrana rodeada por serras e o clima é super frio e lá tem sempre festivais de inverno, né? Então é uma cidade muito conhecida, não só no Nordeste, mas no Brasil e no exterior, pois é um ponto turístico nordestino. E o Ferroviário Atlético Clube conquistou mais 3 pontos, segue líder invicto da sua chave aí no Campeonato Brasileiro
edição 2023, Campeonato Brasileiro de Futebol Association, né? Aí você, o que é que você diz, Campeonato Brasileiro de Futebol Association? Porque poderia ser um Campeonato Brasileiro de Basquete, poderia ser um Campeonato Brasileiro de Handebol, poderia ser um Campeonato Brasileiro de Vôlei, né? Se eu disser só Campeonato Brasileiro, aí eu falo Campeonato Brasileiro de Futebol Association. Futebol jogando com as pernas, né? Que todo mundo joga com as pernas, mas joga só com os pés. Não pode, só quem pode pegar com a bola com a mão são os goleiros. E nesse futebol, cada time tem que ter no mínimo 11 jogadores e no máximo também, não é isso, Serginho? Então, Ferroviário 2, Fluminense 0, Ferroviário mais líder, mais invicto do que nunca. Parabéns aí ao presidente do Ferroviário Atlético Clube Cearense, Aderson Maia, toda a sua diretoria, toda a comissão técnica que tem aí na liderança do nosso grande Paulo Ricardo Kobayashi, treinador que quando jogava futebol jogou no Santos, time do Rei Pelé, jogou 6 anos no Palmeiras e em tantos outros grandes clubes do Brasil, inclusive no Ceará Sporting Clube aqui, né? E hoje é treinador do Ferroviário Atlético Clube, é um treinador muito bem preparado, né? Um rapaz jovem ainda e que inclusive fala grego, que vem fazendo uma campanha inédita no futebol brasileiro. São 11 partidas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Association, edição 2023 Série D, 11 vitórias e 3 empates. E na Fares Lopes ele conquistou 2 vitórias e 1 empate. Realmente uma campanha, digamos assim, inimitável, né? Incomparável, incrível. Parabéns aí, Paulo Ricardo Kobayashi, a toda a sua equipe técnica que colabora para que esse resultado aconteça. A diretoria que dá todo apoio ao mesmo, né? Desde o presidente ao mais humilde diretor. Boa tarde, senhores. E, detalhe, gostaria de parabenizar todo o elenco do Ferroviário Atlético Clube, todos os jogadores do Ferroviário Atlético Clube, porque se os mesmos não fossem obedientes, não seguissem tudo que diz o nosso treinador Paulo Ricardo Kobayashi, ele não teria esse sucesso todo. Portanto, parabéns aí a todos os jogadores do elenco do Ferroviário Atlético Clube, que no elenco do Ferroviário Atlético Clube não tem titulares nem reservas. Todos são titulares. Parabéns pela obediência tática, pela disciplina e, acima de tudo, pelo excelente futebol que vem desenvolvendo, vestindo a camisa do Ferroviário Atlético Clube Cearense nesse Campeonato Brasileiro de Futebol Association edição 2023 Série D. Que todos os jogadores do Ferroviário tenham a mesma boa sorte que tiveram o Jardel, de ter a oportunidade no Vasco da Gama, de jogar Vasco da Gama, jogar no Grêmio de Porto Alegre, jogar no Criciúma de Santa Catarina, já quando retornou do Porto de Portugal, onde foi campeão, onde foi artilheiro e foi chuteira de ouro por diversas vezes lá. Que todos tenham a mesma sorte que o Mirandinha, que jogou Ferroviário também, saiu das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube e foi jogar na Inglaterra. Primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra foi um jogador saído das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube. E tem a mesma sorte que teve Lima Pifó, volante do Ferroviário Atlético Clube, que foi para o São Paulo, de São Paulo, depois para o Bologna da Itália e em seguida para a equipe do Roma. A mesma sorte que o cearense aqui, de Quixeramobim, Yarley, que não ia nem no banco dos jogos do Ferroviário, ele e o Mota. O Yarley foi para a equipe do Boca Juniors, time do Maradona lá na Argentina, foi campeão mundial de interclubes pelo mesmo. Depois se transferiu para o Internacional de Porto Alegre, repetindo o mesmo feito, campeão mundial de interclubes pelo Internacional de Porto Alegre. Cearense, aqui de Quixeramobim, oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube, o Mota, que é torcedor ardoroso do Ceará Sporting Clube, mas teve a sua carreira iniciada, sua carreira profissional no Ferroviário Atlético Clube. Aí foi vendido para o Cruzeiro de Belo Horizonte, do Cruzeiro de Belo Horizonte foi para o exterior e brilhou, ganhou muito dinheiro, retornou, andou jogando pelo Ceará, Sporting Clube, até no Uniclínica teve uma passagem que foi extinto, hoje é o Atlético Cearense. Mesmo antes de ir para o Cruzeiro, porque o Clóvis Dias, o presidente do Ferroviário Atlético Clube, emprestou os dois para o Ceará, emprestou os dois
para o Uniclínico, mas ambos pertencendo ao Ferroviário, inclusive. Tem um detalhe, o Clóvis Dias era um presidente, o nosso presidente bicampeão, 94, 95, paranaense, mas cearense de coração. Ele era tão inteligente, tão competente, que ele colocou o Iarlo no time da terceira divisão da Espanha, só para pegar a experiência. Então nós desejamos, assim como o Acácio também se destacou no Vasco, tivemos o Nasa foi campeão carioca e artilheiro pelo Vasco da Gama, lateral direito que jogava aqui em Juazeiro, aqui de Juazeiro, no Icasa, e o Clóvis Dias o trouxe e foi campeão pelo Ferroviário 94 e em seguida vendido para o Vasco da Gama, onde foi campeão carioca e campeão brasileiro pelo mesmo. Então são inúmeros os jogadores que tiveram muita sorte aqui no Ferroviário Atlético Clube. Pacuti saiu aqui do Ferroviário, foi jogar no Vasco da Gama, foi considerado o Pelé branco. Eu fiz uma filmagem lá no auditório do estádio Presidente Vargas, numa festa organizada por um radialista amigo que nos convidou para participar da mesa. Eu fiz uma filmagem assim, com o Pacuti de um lado e Celso Gavião. Quem é Celso Gavião? Celso Gavião é o zagueiro artilheiro e clássico do Ferroviário Atlético Clube, que foi campeão pelo Atlético Paranaense, pelo Bahia, pelo Fortaleza, pelo Santa Cruz de Recife, pelo Vasco da Gama, 5 vezes campeão português pelo Porto de Portugal e uma vez campeão mundial de interclubes pelo Porto, sendo escolhido o melhor zagueiro do mundo. Onde foi que o Celso se destacou? Aqui no Ferroviário Atlético Clube. Esse vídeo, essa parte desse vídeo é totalmente dedicada aos jogadores do elenco do Ferroviário Atlético Clube. Pense nisso, se todos esses jogadores conseguiram êxito jogando no Ferroviário, vocês também conseguirão, rapaz. Peço, diga assim, rapaz, só me venda, só me empreste se for para um time do Sul ou do exterior. Façam isso, que vai dar tudo certo, porque no time do Ferroviário só jogam jovens e craques. O próprio Ciel é um jogador que já está acima dos 40 anos, mas não bebe, não fuma e joga demais. Tem um preparo físico de 15 anos de idade. E tem time da Série B aqui, que disputa a Série B aqui do nosso estado, querendo levar o mesmo. Ciel, fica no Ferroviário. Encerra a tua carreira no Ferroviário, tu é um homem rico, não precisa mais de dinheiro de ninguém, está resolvido financeiramente, é um evangélico, um homem de Cristo realmente. Deu um exemplo hoje, o Ciel, que no jogo entre Ferroviário e Fluminense do Piauí, ou seja, Fluminense e Ferroviário, lá na cidade de Pedro II, a Suíça piauiense, né? Teve uma hora que a bola saiu e o juiz deu o escanteio para o Ferroviário. E o Ciel viu, ele dividiu a bola lá com o jogador, aliás, disputou a bola com o jogador e percebeu que não era escanteio não, era o tiro de meta para o time do Fluminense. E foi lá para o árbitro e disse, não, quem botou a bola para fora não foi o jogador do Fluminense, foi o jogador do Ferroviário. Então é tiro de meta. O juiz voltou atrás e atendeu ao Ciel. É um exemplo. Então, atenção, diretoria do Ferroviário, mantenha o Ciel aí esse ano, 2023, 2024, 2025, 2026, no mínimo ele tem condições físicas, psicológicas, técnicas para jogar e ser titular do Ferroviário nesses 3 anos e deixar o exemplo aí para todos os jogadores do Ferroviário Atlético Clube, esses que aí estão e os que estão por vir. Vai fazer ainda muitos gols pelo Ferroviário, dar muitas assistências. Ciel, não vai para os outros clubes não. Se o Pulga, com 22 anos, foi para outro clube aqui do estado, que está disputando a Série B, é o melhor jogador que tem lá. Não está jogando, tu imagina, tu com mais de 40 anos. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e mais um vídeo coral totalmente alusivo ao nosso Ferroviário Atlético Clube Cearense. Parabéns por toda a campanha que ele realizou nesse Campeonato Brasileiro, nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Association, edição 2023, na primeira fase da Série D. Agora aí vem o mata-mata e vamos que vamos, e vamos vencer, vamos ser bicampeões da Série D, brasileiros da Série D, de Futebol Association, e vamos ascender, subir para a Série C, com a ajuda de Deus, de Jesus e de você, torcedor coral. Valeu, Jesus!